Tá gravando, então. Vou mandar para a Regiane depois. Não podemos falar mal dela, tá? Então, combinamos antes de eu ligar o microfone, né? Então, agora já... Vamos estar orando. Alguém gostaria de estar compartilhando motivos de oração, de agradecimento, pedido, para a gente estar orando nesse momento? Eu quero pedir esse começo aí esse ano na igreja, assim, vai ter uma parte que está voltando e tem uma parte que está ficando, e as coisas vão ficar um pouco online, um pouco presencial, então mexer muita coisa na estrutura, assim, vai ser um desafio de sabedoria para isso. E pedir aqui em casa, assim, porque tá uma correria, né? Assim, começou as aulas, agora os dois estão na aula, né? O Léo e a Lelê, a Marceli está fazendo matéria, vai começar o pós-doutorado, e eu tô um monte de coisa para fazer, então a gente tem que assim, remir o tempo, assim, né? Então, uma parte do dia fica comigo, outra parte fica com ela, e a gente vai... Mas sempre tem um momento que dá conflito, né? A gente tem que fazer, os dois têm uma coisa para fazer. Então, e as crianças querem... isso eu já brinquei, isso eu já fiz. O que eu já fazia? Então, já não tenho mais carta na manga. Hoje eu montei a barraca dentro de casa, na sala, para ver se estão brincando de acampamento lá, e vamos ver se eles conseguem dormir lá. Mas acabou, foi a última carta na manga. Então, esses meus pedidos de oração, Pedro, então, para que estejamos orando por isso. Vocês, o que querem pedir? Eu quero pedir, meu cunhado passou semana passada, minha irmã e minhas sobrinhas ficaram ruins, eles moram em Barra Velha. Eu fui para lá no final de semana para dar uma ajudada, e meu cunhado ficou muito mal também, e a desconfiança sempre é Covid, né? E eu vim de lá ruim, né? Dor de ouvido, dor de garganta, espirrando muito. E daí o medo de vir para cá e contaminar meus pais, né? Se bem que minha mãe também não está legal já tem um tempo. Mas assim, eu acredito que seja realmente só um resfriado, uma gripe. Mas pedir, né, por essa situação, assim, que a gente acaba ficando apreensivo, né, pela nossa saúde, todos aqui em casa. Ok. Tem mais? O meu pedido continua, né, pelo Carlos. Essa semana é uma semana de químio. Então, que ele conduza tranquilo, né, que continue a não ter nenhum sintoma, a não ser o cansaço só, e que fique protegido, né, de outras coisas piores, que a imunidade dele... O médico ficou bem satisfeito, assim, com o resultado dos exames, que a imunidade dele não está tá tranquila, não está problemática. Então, que o Senhor continue com a mão, né, que ele continue assim. Amém. Aqui, pastor, eu gostaria de pedir, né, da mesma forma pela rotina, assim, o trabalhar de casa, né, tá sendo bem estressante, né, são muitas horas de trabalho, então o meu pedido seria esse. E eu também gostaria de pedir, né, pelo Rafa, ele tem algumas provas aí para realizar no mês de fevereiro e março, né, então aqui em casa está sendo um momento, assim, de foco total em estudo, né, tanto do lado dele quanto do meu, então é para que a gente consiga administrar essa rotina, né. Posso eu agora? Opa! Consegui ligar tudo. Tinha muito botão para apertar. E olha que eu tô 1 ano já no online aí, não aprendi tudo aí, vou sempre podendo aprender. Eu queria pedir oração pelo Gabriel, que temos passado aí alguns tempos um pouco difíceis, de encaminhar umas coisas aí, com 18 anos tem sido algumas coisas difíceis, né? Isso no aspecto pessoal. E no aspecto profissional, pedir oração por vocês, porque eu tenho trabalhado muito, né? E esses dias até compartilhei com o Junão de que em 30 anos de profissão nunca foi tão pesado, né? Então, que Deus me fortaleça e que me ajude a poder atender bem as pessoas, porque é muito pesado. As pessoas, muita gente perdeu familiares, alguns mais de um numa mesma semana, né?
Eu tenho vários pacientes profissionais de saúde sendo agredidos, né, sendo ameaçados, então nunca foi tão pesado como tem sido. Então, pelo meu trabalho, que Deus me fortaleça, porque estou muito cansado, acabei escolhendo não tirar férias, porque pensei, bom, não vou para lugar nenhum, vou continuar trabalhando. Estou aí bem cansado, e pela coisa Gabriel, que você tem algumas áreas que criar, e às vezes orientar não é sempre fácil, né? Okay. Eu quero pedir pela minha saúde. Entramos o ano sem férias e eu estou muito cansada. Há muito tempo que já não temos descanso e a rotina aqui em casa com o Arthur é bem pesada para mim, então meu pedido é pela minha saúde. E eu quero pedir pelo meu trabalho, não só pedir, como também agradecer, né? Porque antes eu tinha a clínica e eu tinha também uma sociedade na loja com a moça, com a mulher que trabalhava comigo na clínica, ela era minha sócia na loja. E isso não me deixava nada contente. E agora ela, né, por um milagre de Deus, ela resolveu sair. Então ela não é mais minha funcionária. E eu e o Márcio compramos a parte dela na loja, estamos pagando, e agora o Márcio trabalha comigo. Então, isso é uma bênção de Deus, mas pedir que Deus continue nos abençoando, né? E pedir fortalecimento de Deus, porque o trabalho aumentou bastante. Bom, também quero agradecer a Deus pelo sustento que Ele tem nos dado. Também pedir ao Senhor que esteja nos direcionando. Precisamos da orientação dele e de entendimento para compreender se há algumas vontades dele para a nossa vida. E temos buscado neste tempo. É isso. Eu vou pedir para mim, foi para o Paulo, tá orando, tá bom? Duas palavras de oração. Colocando também o nosso ministério, tá? De libertação nas orações, direcionamentos para que a gente vai buscar juntos para 2021, 2022, tá bom? Ok. Pode começar. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor. Obrigada, Deus, porque mesmo estando distante, mas nós podemos nos ver, nós podemos nos comunicar. Obrigada, Pai, pela sabedoria que o Senhor dá ao homem. Obrigada, Deus, porque em meio a esse tempo, ó Deus, de isolamento, em meio a esse tempo de tantos turbulento, Pai, um tempo, Deus, tão turbulento, Deus, de tanta coisa, ó Deus, que tem nos machucado, mas mesmo assim, Pai, nós podemos sentir a Tua presença, nós podemos sentir, ó Deus, a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Senhor, eu coloco diante de Ti agora, Pai, as nossas vidas, e eu te peço a Deus que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, Pai. Peço a Deus por saúde, Pai, física, saúde emocional, Pai, que o nosso espírito se aquiete, Senhor, e que receba a ministração do Espírito Santo do Senhor, nos orienta, Deus, da melhor forma que temos, a Deus, que agir, que caminhar. Deus, o nosso dia a dia, tantas coisas para fazer, Pai, como todos aqui comentamos, às vezes nos falta força, porque é uma rotina forçada. Então, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que a tua doce e santa presença, Senhor, nos traga leveza, nos conduza, Senhor, a tomar as melhores decisões do dia a dia, desde, Pai, as coisas práticas da nossa vida, como também no trabalho, no ministério. Senhor, eu coloco diante de Ti, cada um de nós, a nossa família, Pai, e eu clamo nesse momento, ó Deus, os Seus anjos dentro da nossa casa, Pai. Nos guarda, Senhor, nos livra, Senhor, nos livra do mal, nos livra, Senhor, dessa pandemia, nos livra, ó Deus, das setas do inferno, Senhor, que tem afligido os nossos corações, tem afligido a nossa mente, o nosso corpo, os nossos familiares.
Nós cremos, ó Deus, porque o Senhor fala que o Senhor manda anjos para nossa casa, Senhor. E nós clamamos nesse momento, ó Deus. Assim também, Pai, como a Rejane, que não está participando, colocamos diante de Ti a vida dela, Senhor, o lar dela, e te pedimos, ó Deus, que sejamos homens e mulheres conforme o Teu coração. Nos ensina cada dia, Pai, a realmente estar Te buscando, Senhor, de uma forma tão verdadeira, tão real, Senhor, que possamos realmente matar a nossa carne, Pai. Simplesmente porque o Espírito Santo de Deus está em nós, que possamos ser ministrados pelo Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, traz-nos, Senhor, da Tua paz, a paz que excede todo entendimento, enche os nossos corações com o Teu amor, Senhor, que possamos realmente, Pai, estarmos tranquilos, estarmos leves, que o ambiente da nossa casa, Pai, seja um ambiente leve, porque a presença do Espírito Santo, Senhor, se manifesta, que tudo isso seja muito real, Pai. Nós cremos nisso, nós cremos que o Senhor nos ouve, nós cremos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós temos buscado, o Senhor tem nos ouvido, às vezes não é no nosso tempo, Senhor, mas temos a certeza que o Senhor tem agido, que o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos sustentado e nos guardado, Pai. Colocamos diante de Ti tudo o que precisamos ouvir do Senhor, que nesse momento, ó Deus, o Senhor esteja falando conosco, nos dá orientação para o que o Senhor tem para nós, ó Deus, nesse tempo, como ministério, fala aos nossos corações, ó Deus, que sejamos restaurados, Senhor, pelo Senhor a cada dia, Pai, para que cada vez mais, Senhor, possamos ser instrumento nas Tuas mãos, ó Deus. Colocamos esse ministério diante de Ti, Pai, te pedindo, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abra as portas, que o Senhor mande pessoas, ó Deus, para trabalhar, que o Senhor mande pessoas, ó Deus, para buscar ajuda, Senhor, que em nenhum momento, Pai, sejamos nós, Pai, mas que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, guardados pelo Senhor, restaurados pelo Senhor, ó Deus, e nós te agradecemos porque podemos fazer parte da Tua obra, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, eu quero expressar toda a gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, em nosso benefício. Amém. Obrigado porque tem nos dado do Teu Espírito Santo para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos dar ânimo, ó Deus, e nos ajudar em nossa caminhada. Amém. Eu te louvo, ó Deus, por isso, porque sei que o Senhor está à frente de nossas lutas, de nossas batalhas. Sei que o Senhor tem as respostas que nós ansiamos, que nós necessitamos. Sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas em Tuas mãos. Por isso, Pai, nós descansamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Pai, e entregamos, Pai, a nossa vida diante do Senhor, para que Tu possas conduzir, ó Deus, segundo Teus planos, segundo Teus propósitos. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui a Tua boa mão tem estado sobre nós para livrar, para guardar e para nos proteger. Eu peço também ao Senhor, meu Deus, que visite cada um de meus irmãos nessa hora, Senhor. Pai, aqui estamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor possa visitar cada um, cada mente, cada coração, diante das necessidades, diante das lutas, dos desafios. Pai, visita o Junão, Pai, visita a Marceli, as crianças. Oro para que o Senhor possa ajudá-los neste tempo, ó Deus, renovando as suas forças, dando entendimento, sabedoria, que Teu Santo Espírito possa, ó Deus, estar com eles, Pai, direcionando, orientando, e que eles possam ver, acima de tudo, a doce e maravilhosa presença do Senhor no seu lar, no meio deles. No nome de Jesus, que ali reine a paz, reine a alegria do Teu Espírito Santo, que reine a saúde na vida de cada um, e que eles possam ser capacitados pelo Senhor também. Oramos pela vida da Carla, pela vida dos seus pais, pela sua família. Ó Deus, pedimos que o Senhor possa manifestar o Teu poder sobre essa família, livrando da doença, da enfermidade, ó Deus, e que eles possam estar sendo cobertos pela manifestação do Teu poder em suas vidas. Oramos pela vida da Neiva, abençoe, Deus, tua serva, abençoe o Carlos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do Carlos, tem cuidado dessa família. Continue, Deus, a sustentá-los. Ajuda, ó Deus, neste tempo de tratamento, de quimioterapia, todo esse processo. Nós entendemos que o Senhor está à frente. O Senhor está conduzindo cada detalhe da vida do Carlos. E assim, Deus, nós o abençoamos em nome de Jesus. Pai, também pedimos pela Juliana, pelo Rafael, pedimos pelos desafios deste tempo que eles têm vivido, estudos, trabalhos, provas.
Pai, que o Senhor esteja sustentando os teus servos, os teus filhos, e que eles possam receber do Senhor a sabedoria, ó Deus, o entendimento para conduzir cada detalhe de suas vidas. Oramos pela vida do Marcos também. Pai, ministra a vida do Marcos, dando a ele entendimento, sabedoria, dando a ele discernimento, Pai, para que ele possa estar conduzindo os atendimentos, Pai, segundo a vontade do Senhor. Ele possa, ó Deus, ter direcionamento do Teu Espírito Santo, Pai, ajudar aqueles que estão passando por necessidade neste tempo. Fortalece, ó Deus, emocional, o físico, o espiritual. Pai, em nome de Jesus, Pai, esteja também com Gabriel. Deus, trabalha no coração, na mente do Gabriel, que Teu Espírito Santo possa estar agindo de maneira toda especial na vida desse jovem, e que ele possa, Deus, acima de tudo, voltar o coração para o Senhor. Em nome de Jesus, que toda ação do inferno, toda ação do diabo que tenta desvirtuar dos Teus propósitos, Deus, Pai, que seja tirado agora em nome de Jesus, e que ele possa ter entendimento da Tua vontade acima de tudo. Pai, colocamos a vida da Beth, abençoe a Tua serva, renovando fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Pai, esteja derramando sobre ela uma unção de cura, ó Deus, sobre a sua saúde, que ela sinta-se fortalecida pelo Senhor e que ela desfrute, acima de tudo, ó Deus, da direção do Teu Santo Espírito. Pai, que ela possa ajudar também seu netinho aí na sua casa, ó Deus, que ela possa ter entendimento do Senhor e que ela possa ser uma ajuda cada dia presente na vida dele também, gerando no coração dele o entendimento da Tua vontade. Oramos pela vida do André, oramos pela vida dos seus filhos, Senhor. Esteja com essa família que é preciosa aos Teus olhos e continue, Deus, a derramar sobre eles a graça e o poder do Teu Espírito Santo. Amém. Oramos pela vida da Mari. Pai, obrigado pelas vitórias que Tu tens concedido à Tua serva. Continue a abençoá-la, Deus, que ela possa ser orientada pelo Teu Espírito Santo em cada detalhe, que ela possa próximo que ela tem traçado com o seu esposo, Pai, em relação ao trabalho, em relação ao consultório, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já tem colocado diante dela, que ela sinta, ó Deus, a manifestação do Teu poder, orientando, direcionando e conduzindo. Renova, Deus, a cada dia a vida dos Teus filhos, Pai, dando sabedoria e entendimento dos negócios, e que ela possa, acima de tudo, contar com a Tua presença. Oramos, ó Deus, por esse ministério. Pai, esteja conduzindo cada detalhe desse ministério. Nós sabemos, ó Deus, a importância que ele tem no reino do Senhor, na igreja do Senhor, e pedimos que o Senhor possa estar direcionando, conduzindo cada detalhe. Senhor, não nos deixe sem direção, não nos deixe sem saber o que o Senhor espera de nós, o que o Senhor quer desse ministério, mas que o Senhor possa estar preparando, Deus, tudo segundo a Tua vontade. Assim, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos, porque sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus que conduz cada detalhe de nossa vida e de nossa história. Assim nós apresentamos a nossa família, o nosso lar, os nossos lares e pedimos que haja cobertura do Teu Espírito Santo. Que toda ação do inferno que tente confrontar com nossas famílias, Pai, seja repreendida agora na autoridade do nome de Jesus. E que possamos caminhar na Tua presença. Assim oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês já falou ali no começo, de forma informal, mas agora falando sério, né? Então, esse ano é bem improvável a volta à normalidade, né? Eu creio que a vacinação do público em geral, fora as prioridades, vão ser lá para, se acontecer, vai ser final do ano. Não creio, talvez nem no final do ano, mas talvez ainda o primeiro trimestre do ano que vem. Não sei se todo mundo estará vacinado. Então, eu creio que lá pelo segundo semestre de 2022 que a gente vai ter, assim, digamos, a normalidade. Então, a normalidade no Ministério de Libertação acontecia quando tinha o VV, né, a Vida Vitoriosa, e então a partir disso a gente tinha ali recursos e pessoas para estar fazendo esse ministério atuar na igreja, né? Então agora nesse tempo sem VV. Então é essa que eu queria falar nesse primeiro momento da nossa estrutura sem o VV. Então, a estrutura sem VV, nós vamos estar
à medida, eu vou começar a divulgar a partir desse, agora a partir de, passando o carnaval, a partir de março, o Ministério, em alguns cultos, de alguma forma, nas mídias, né, mostrar a cara, né, do Ministério, e então saber que a gente não vai ter mais esse filtro. Então a gente vai receber essas pessoas da forma que elas, se elas se candidatar, né, assim, ó, estou precisando, se ela se oferecer, se eu tenho interesse, eu estou passando um momento, vou encaminhar para alguém, né, à medida da possibilidade. Mas então aquele primeiro filtro que a gente tinha de dar uma olhada, de perceber alguma coisa, não tem. Mas a gente tem pessoas têm procurado. No primeiro semestre, o ano passado, eu fui mais resistente um pouco por causa algumas coisas de libertação. Eu já vou entrar num ponto aqui, vou adiantar alguma coisa, mas a libertação online, assim, eu acho que ela perde um pouco bastante desse contato que a gente olha nos olhos, que a gente sente o ambiente, né? Sente a pessoa, como é que está. Isso é muito importante quando a gente está próximo, e no online a gente perde um pouco. E a outra coisa é a pessoa no online, por exemplo, às vezes a pessoa não tem como esconder em casa, em algum ambiente que ela precise falar assim, do cônjuge, ou dos filhos, ou de alguma coisa assim, dos pais do cônjuge, uma coisa que possa criar um atrito maior. Então a pessoa acaba limitada, eu não posso falar, então eu restringi bastante meu atendimento online em relação a principalmente atender casais, né? Solteiros, tudo bem, mas casais eu não atendia online e fui prorrogando, então comecei a atender presencial lá na sala 5, numa sala grande, mantendo distância, era toda a precaução possível, né? Para que pudesse fazer uma coisa mais, assim, um atendimento melhor nesse sentido, né? De poder perceber a coisa, a pessoa ter liberdade de falar. Então, eu não sei, eu queria um pouco ouvir de vocês, né, em relação a isso, né, esse atendimento online, se vocês estão fazendo, não estão, ainda tem dificuldade, quem aqui está, esse dia eu vi a Carla atendendo lá, então alguns já estão indo na igreja, fazendo de alguma forma o presencial. Então, eu queria ver de vocês como é que está os prós e os contras, e cada um de vocês, eu, se tiver que ir, eu vou, online eu também já estou preparado. Eu queria que cada um pudesse dar falar de si em relação a isso. Posso começar? Pode começar, Marcos. Queria falar da experiência do online um pouco, não só da libertação, mas porque de uma hora para outra eu tive que me inventar psicólogo online, né? Então, no começo foi difícil, como você disse, eu achei que perdia muito, né? E ao longo do tempo também foi difícil, porque eu tive que lidar com situações em que já seriam difíceis pessoalmente e ainda mais online, né? Mas eu tenho dito assim que tem sido bem possível. Tenho atendido na faixa de 40 e tantas pessoas por semana online, pouquíssimos presenciais, isso do consultório, né? Do Ministério, um pouco antes de começar a coisa da pandemia, eu estava caminhando com alguém, estávamos concluindo Celebrando, né? Não tem problema falar aqui, o Matheus Canali, e depois nós prosseguimos, e nesse tempo todo aí, todo mundo sabe tudo o que aconteceu na vida dele, na família dele, né? E nós fizemos um acompanhamento online e tem sido muito interessante, tem sido bem legal, tenho visto avanços, tenho visto um caminhar importante na vida dele, um trabalho com luto que tem sido, realmente me preocupava, o luto dele, né? E não, ele tem saído bem e tem conseguido avanços em outras áreas. Então, eu digo assim, lógico que tem limitações online, mas é possível. Pastor, durante aí o ano de... Pode falar, pode falar. Assim, é possível, assim, eu só estou falando assim, de algumas... para a libertação, assim, eu acho
que às vezes, naquele momento, eu queria impor as mãos, ser alguma coisa assim nesse sentido. Você sente que tem algo mais, mas nunca fiz uma libertação, não é um expulsar demônio por online, né? Então, aí ia ser difícil. Então, assim, algumas coisas que você sente na hora que você ali teria que orar algo mais específico, e então depende do caso. Eu sei que é só uma coisa mais, eu vou botar mais leve, eu estava tendo, mas se eu vejo que é uma coisa mais pesada, que poderia ter algum tipo de manifestação, coisa assim, eu preferi não, inclusive não fazer, porque claro. fazer uma coisa que eu nem saberia como agir, né? Se funcionaria daqui ou não, é um negócio meio estranho. E outras coisas. Então, no caso de casais, uma vez eu atendi mas daí eu disse, mas eu não tenho privacidade, vai no estacionamento, na garagem, no carro. Mas tem a mulher fica assim, o que eu que não posso ouvir, né? Nós somos uma... Aí, sabe, cara? Então, foi essas barreiras que surgiram, e que eu disse, não, então eu não vou. Dificultei o máximo, né? Assim, só alguns casos que realmente eu não tinha como não atender. Tá? Mas vamos lá. Eu tentei ficar fora, né, o ano passado, inclusive por tudo que aconteceu, né, mas realmente não teve jeito. Aí, como o Carlos voltou a trabalhar, falei, bom, vou voltar a atender, né. Concluí vários discipulados, mas assim, realmente eu me agarrei, se eu não estiver enganada, me ajude aí, pastores, acho que é Lucas 7,7, que Jesus dá aquela voz, né, aquela voz de comando, para ser curado, né, então, de longe, eu me agarrei muito nesse versículo, nesse tempo de pandemia. Eu atendi, acho que 4 ou 5 pessoas no processo de libertação, só que pessoas de fora, não da igreja. Inclusive, uma jovem da Irlanda, que a mãe dela mora aqui, me procurou e atendi. E essa questão de libertar, né, de uma oração de expulsar demônio, eu tive que viver essa experiência, porque ela tinha feito um pacto de sangue com o primeiro namorado. E, assim, foi horrível, foi impactante, deu medo, mas pela glória do Senhor, houve uma libertação. Então, assim, espero nunca mais ter que viver isso online, mas é o que tinha para o momento, aconteceu, glória a Deus, tinha muita gente intercedendo por ela, por mim, foi maravilhoso poder viver aquilo, foi muito intenso, mas foi bom, uma experiência que, né, guardar para o resto da vida. Tenho seguido com os processos de libertação o quanto eu posso. Agora eu já comecei a passar para elas também, porque elas estavam só com discipulado, né? E até ontem eu passei para a Beth e a Vera, aquela mulher que vai se batizar, né? Que ela procurou ajuda, então já passei para a Beth. Então, a equipe agora, eu acho que a feminina, né? Me referindo à equipe feminina, até então todas estavam só com discipulado, né? Sim. E agora já vão começar também porque o pessoal começou a procurar, né? Uhum. Comigo, pastor, foi exatamente essa situação que a Neiva trouxe. Então, nesse momento, eu estou com 2 discipulados, né? Até por uma orientação, conversei com a Neiva também previamente, uma das moças com a qual eu estou caminhando, acontece que ela está na mesma célula que eu e ela é minha vizinha. Então, a gente tinha a facilidade, né, de conseguir se encontrar, porque nós duas estávamos isoladas em casa. Porém, ainda existe ali uma resistência, né, com relação ao processo de libertação, principalmente por conta de um trauma, né, atrelado a um processo anterior. Então, até havia conversado com a Neiva, seria realmente muito importante que essa pessoa conseguisse passar ali pelo VV, né, mas fiquei muito feliz que ela mesma não quis desistir da caminhada, né, continuamos com outro material, fortalecendo ali alicerces. Então, nesse momento, eu estou com 2 discipulados, e realmente o meu intuito agora conseguindo, né, fazer essa etapa, chegar ali ao final do discipulado, já retornar aí à medida do possível, claro, com os processos de libertação, né, preferi não realizar isso nem dentro da minha casa, nem dentro da casa da outra moça, né, e sim aguardar ali um retorno, se possível, para que isso possa ser feito ali na igreja, né, e também eu acabei tendo a facilidade de apenas um dos meus discipulados ficar online. Então, assim, acaba sendo bastante tranquilo, acho que porque
tanto eu quanto a pessoa com quem eu estou caminhando, a gente consegue lidar muito bem com esse ambiente online, mas eu concordo com o senhor nessa questão, assim, de que ainda tem determinadas coisas, né, que parece que você entende e percebe melhor pessoalmente, né? Então, com relação ao processo de libertação, eu não fiz nenhum, nem online, nem de forma presencial fora da igreja. Ok. Eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade em relação a isso, até pela a liberdade de você estar lá, frente a frente com a pessoa, né? Não é a mesma coisa, né? Mesmo que você consiga conversar online, há algumas resistências. Falo isso por um aspecto de que eu estava caminhando com uma pessoa e a gente estava tendo discipulado à distância, mas ele tinha dificuldade de tratar de assunto usando os meios, né? Por exemplo, internet. Primeiro porque ele tinha um problema com a questão de perseguição. Então, ele achava que, de repente, alguém poderia ouvir o que ele estava conversando. Então, isso acaba restringindo bastante a liberdade da pessoa em querer falar sobre isso. Claro que depende de cada um, né? Mas o outro aspecto é que eu, particularmente, prefiro estar presente, prefiro olhar nos olhos para que não haja, para que a pessoa não mascare aquilo que ela está guardando, né? Porque quando ela está na tua frente, ela pode mascarar, pode, mas vai ser um pouco mais difícil. Então, eu sempre, a minha opção é sempre estar presencial, né? Ano passado teve um rapaz que também pediu para eu caminhar com ele e até chegamos a conversar online, mas eu falei assim, olha, mas vamos aguardar a igreja retornar para que a gente possa ter uma conversa presencial, né? Então, até porque é uma questão também minha, né? Eu não consigo lidar com certas coisas. Algumas pessoas têm facilidade, como o Marcos mesmo, né? Diz que está se adaptando a isso, né? Eu já tenho essa dificuldade, né? Talvez até pela aquilo que a gente vai vendo ao longo da caminhada, né? Algumas situações presentes na vida das pessoas em que estar junto é mais fácil, né? Até para ajudá-la a lidar com certas situações que elas vão vivenciar com isso, né? Então, a minha opção seria e será sempre estar junto com a pessoa. Aproveitando, eu queria só lembrar de um caso que é um caso, né? Todos nós já estamos carecas, né, de saber, né? E que é a questão do Anderson Nonemack, que nós não conseguimos terminar, né, o processo dele, porque foi um período que começou a pandemia, aí já não tinham mais os atendimentos presenciais, então ele foi ficando, né, e ao longo desse tempo eu soube, né, de que ele continua tendo as recaídas, então eu vejo assim que ele não tem muito esforço para querer sair mesmo, se libertar de tudo isso, né? Tanto ele enviava mensagem como a esposa dele, né, dizendo que ele tinha caído, que a situação dele não era fácil, né? Então fica um pouco mais complicado, né? Então é um caso também que a distância, né, presencial já era um desafio, né? Imagine a distância lidar com tudo isso, né? Então ele está Hoje ele foi não internado, conversando. né? Hoje às 2 horas ele foi internado. Então, pois é. Pois é, e é complicado porque a gente vê assim que a pessoa ela não quer de fato, ela não se esforça tanto, né, a não ser que ela tenha você como amuleto para que você possa sempre quando tiver é você que vai ajudar, né? Então, no processo de libertação é muito difícil isso, né? Porque o querer é a base de tudo, né? Se eu quero, a gente vai caminhar para chegar lá. Agora, quando você não quer, não adianta quem está te ajudando querer, né? É impossível, né? Porque a libertação é para quem está precisando de libertação e quem quer ser liberto. Quem não quer, felizmente, a gente vai só se desgastando, né? Então foi um período muito complicado, né? E
a cada dia de caminhada eu dizia assim, esse rapaz não quer muita coisa, né? Eu sei que não é simples, não é fácil, mas a gente precisa se esforçar um pouquinho, né? Então, esse é o meu ponto de vista, aquilo que eu penso, né, em relação à caminhada, né? E também algumas dificuldades também que eu encontro nisso, né? No caso do Anderson, né, nesse momento, com essa pandemia, que era para ter a situação favorável para você ficar em casa, né? Ainda você sair de casa, correr o risco não só de ainda se contaminar e numa dessas ainda... Mas então hoje ele foi internado e eu disse para pedir ajuda da igreja. A igreja, falei com o China, a gente vai dar o suporte financeiro. Eu falei que vou estar indo lá, ele está no Ceifar, né? Ele conseguiu uma vaga no Ceifar da PIB, então ir lá acompanhar. Mas eu disse, olha, se não quero nada de revelação, que está na hora, Deus me revelou que está na hora de sair, eu não quero mais esse tipo de mentira, né? Deus não revela essas coisas, né? Sabendo que tem um tratamento de 6 meses, eu vou revelar que sai antes, né? Se vocês vieram com essa conversa, e eu não quero mais conversa. Se for assim, não precisa nem procurar mais, né? Então, mas vamos ver o que vai, como é que vai ser, para ver o que a gente vai fazer. Mas eu não sei, eu rejeitei muito dele. Ele queria que fosse eu, que tem que ser tu. Eu disse não, essa idolatria assim, isso não é de Deus, né? Então pode ser qualquer um. Tem o Marcos, tem o Paulo, né, como homem para caminhar contigo. Esse negócio que tem que ser tu, e ele conseguiu fazer a cabeça de algumas pessoas que vieram procurar. Não tem que ser Deus, não é isso, não. Isso é um amuleto, né? E eu não vou pagar esse preço. Por causa que uma única vez que eu fui, daí 11 horas da noite, está me ligando para me buscar. Eu disse, cara, não vou, eu tenho filho, não vou sair de casa agora para ir te buscar, né? Então, essas coisas acabam dificultando ele, assim, que como o Paulo falou, né? Ele tem que você seja o socorro dele, né? E não Deus. Ele precisa de você para buscar, você para levar, você para isso, você para aquilo. Então, bom, mas tá aí, vamos crer que vamos orar, botar em oração, que talvez na Bíblia ele possa daí agora, né, porque agora eu creio que como é uma igreja, é uma instituição batista, a mensagem batista vai salvar ele, né? Na outra, porque era luterano, daí não, isso, olha, isso não, nem gasta mais energia com essas coisas, né? Então tenho guardado energia para outras ocasiões, né? Mas é um pouco só dessa realidade. Vamos lá, quem mais aí tem a falar um pouco sobre o online? Eu tive um pouco de dificuldade no começo, por mim, né? Porque eu também prefiro pessoalmente. Mas quando começamos a conversar sobre isso, eu tinha na época 4 pessoas, eu fiquei só com uma, as outras disseram que queriam esperar. Continuei caminhando com ela, e nesse momento eu estou com 3, sendo que 2 eu vou fazer pessoalmente. Essa, que é a Vera, né? E a Anice, que já passou por alguns processos. Além de eu ter essa dificuldade que foi comentado, de sentir, né, para tudo, vou morar, eu prefiro realmente estar perto, estar intercedendo, olhando nos olhos, né? Para essa coisa de internet, eu tenho uma reserva, eu tenho muita dificuldade com os óculos, então, assim, para mim, eu ainda continuo pedindo para ser pessoal. Durante o tempo pior, assim, eu fiquei quieta, fiquei parada, não fui, mas de um mês para cá eu já tenho ido na igreja, com todos os cuidados, e
desejo continuar assim, que elas realmente tenham esse mesmo pensamento que eu, mas estou respeitando. Elas estão esperando poderem, né? Mas eu, com todo cuidado, eu ainda prefiro o pessoal. Eu acho que ficou ruim para elas, eu não acredito que elas se sentiram abandonadas, mas elas não quiseram nem uma simples conversa, assim, aquela do dia a dia, como é que você está, né? Fala um pouco da tua semana, vamos orar junto. Algumas delas nem isso quiseram. Então, assim, eu me ressinto da seguinte forma, que eu acho que elas ficaram sem cuidados, vamos dizer assim, né? Ficaram paradas, umas que já estavam, assim, numa condição bem fria já, acho que até pioraram mais devido ao confinamento em casa, e isso sim, me trouxe uma certa preocupação, tanto que quando eu resolvi pegar com a Nice e agora com a Vera na igreja, para realmente não deixar essa pessoa ficar em casa se sentindo, como, vamos dizer, na dor dela, ela dizer, a pessoa não está interessada, não quer cuidar de mim, então eu não quero ter essa sensação. E apesar de até o próprio André ficar preocupado, porque não tomei vacina, né? Mas eu digo, olha, eu realmente me sinto segura em fazer a minha parte, ela fazendo a dela, eu vou seguir pessoalmente. Uma coisa que aconteceu bastante esse ano passado, as pessoas entraram numa batalha emocional e elas confundiram com o espiritual. Teve bastante pessoas que não sabiam, tiveram fobias, tiveram crise de ansiedade, tiveram isso e ligaram isso com possessão. É claro que o diabo usa toda essas coisas, mas muito do emocional. A pessoa não consegue lidar com a situação de isolamento, a pessoa às vezes muito relacional e ficar isolada, pessoas sozinhas. Então eu tive muito atendimento que eu disse, olha, não tem nada de espiritual, um negócio você precisa de um psicólogo para conversar, porque era muito emocional, muita crise de ansiedade. E eu disse, claro que o inimigo vai pegar essa fragilidade e vai, mas não tem, a pessoa não tem nenhum histórico, não tem nada assim que desse uma pista, ou eu mesmo fazer uns 3 atendimentos, não tinha nada. Eu disse, olha, vamos parar por causa que vamos buscar procurando uma coisa que eu acho que não existe. Vou ser bem sincero com você, eu acho que é emocional e você vai ter que procurar um psicólogo, né? E não sei se ele vai encaminhar você para um psiquiatra, uma coisa assim, você precisa tomar remédio, mas eu creio que espiritual não tem nada de possessão, uma opressão maior nesse sentido, né? É uma coisa que ficou ligada ao passado. Então, foi uns 10 atendimentos quase, assim, a pessoa pediram, mas era logo no começo da pandemia, assim, e era crise emocional, né? Eu só quero ressaltar que, apesar de ter atendido tanta gente, principalmente casos, né, de emergência, pessoas de fora, eu ainda prefiro o presencial, tá? Uhum. E eu já voltei também para a igreja, então estou atendendo lá também. Eu também estou atendendo lá. Tá, mais alguém quer compartilhar alguma? Bom, pastor, quando começou a pandemia, eu estava atendendo uma pessoa e ia iniciar com outra. Essa pessoa que eu iria iniciar, ela não quis nem começar, velho. Ela falou, online para mim não dá certo, eu tenho 3 filhos pequenos, e ou o meu marido vai ter que estar em casa para cuidar dos filhos, e daí eu não vou ter liberdade, ou então, com os 3 filhos em casa e só eu, também não vai dar certo. Ela nem quis começar. E a outra pessoa, a gente até tentou uma vez, mas daí na casa dela daí tinha muito barulho, muita gente intervindo, e daí com essa pessoa que eu tenho feito, mandado mensagem, tenho telefonado, tenho orado com ela, mas o discipulado em si não deu certo também. Eu atendi uma pessoa também que ela, quando começou online, ela desistiu porque
e ela piorou. Eu tentei fazer alguns encontros pessoais, mas ela entrou num estado muito complicado, e ela, assim, que ela trabalha o dia inteiro na internet, e daí ela, se quando acaba o expediente, eu encerro, não quero chegar perto de computador, celular, essas coisas, nada, nada. Ela não conseguia nem ver os cultos da igreja. Eu não consigo, tento, às vezes eu estou parado em frente ao computador para meus filhos poder incentivar eles, ser um modelo para eles, mas eu não estou vendo, não sei nem que você perguntar o que pregaram, qual é o texto, eu não sei. Estou parado olhando só para meus filhos ter estou sendo, entre aspas, um modelo para ele. Mas então tem gente que realmente tem muita dificuldade no online, a gente tem que respeitar isso. Sim. É uma pena, caso que essa pessoa não... E também no presencial, daí ela foi esfriando de tal modo que não consegui mais trazer nem para o presencial. Uhum. Vamos ver se consigo reverter. Mas, então, tem todo esse... e esse ano, como eu disse, vai ser eu creio que vai ser mais um ano que, devagarinho, a gente vai dar uma melhorada, assim, alguma coisa, né? Mas vai ser bem lento, e então eu, com todas as medidas, no ano passado não atendi até outubro, não atendi nada presencial. A partir de outubro que eu comecei a atender no presencial, e agora esse ano também estou limitando a 2 pessoas, daí terminando essa eu começo outra, assim, não está muito em risco a minha saúde também em relação a isso. Mas então tá. Então só para ter uma noção de como é que vocês lidam com isso, queria saber. Um segundo aspecto que eu queria conversar com você é sobre material. E eu queria propor da gente dar se vocês já têm sugestão, ou a gente começar a ver algum material para uma renovação. Estou dizendo anulação desse, mas uma renovação. Pode ser um acréscimo, pode ser substituição em alguma parte, mas não sei, eu percebo para alguns casos eu acabo eu tenho que só uma conversa, na conversa e na Bíblia mesmo, que eu consigo chegar a alguma coisa. O material não está atingindo, em alguns casos, o efeito, por exemplo, que faz quando a pessoa sai do VV e pega aquele grupo, é uma coisa. Mas a pessoa vindo, eu já peguei casos assim que eu comecei, eu assim, larguei de preparei um material, alguma coisa, assim, eu pensava durante a semana, orava e fazia umas perguntas, pegava um texto, e isso funcionou mais do que aqueles 6 aquele material inicial. Não, o Imensurável Amor de Deus continua, os Passos de Libertação continuam, mas aqueles 6 primeiros eu queria ver se vocês que têm mais contato com algum tipo de material pode contribuir em algum momento, você tem alguma indicação que possa ser usada tanto para mulher quanto para homem, né? Eu sei que para mulheres tem mais material do que para alguns. É triste a situação masculina, né? A gente fica patinando aí com algumas coisas, mas se você pensar eu estou lendo um material ainda, não tenho uma definição, mas estou começando a ler um material. Depois que eu terminar de ler, daí eu dou um parecer, assim, tipo, e indico para quem quiser ler, para ver também se acha que vale a pena. Mas se você tiver alguma coisa que possa contribuir, eu acho que cada 5 anos, tive conversando com as pessoas, e conversei com o Lobo, e ele disse que é bom a cada 5 anos dar uma repensada, uma renovada, tá? Não é uma coisa, uma lei, né? A cada 5 anos tem que, mas é um tempo em que você já é capaz de ver se está atingindo, se precisa de um up, né? De uma coisa a mais. Então, ele disse que é bom dar uma revisada nesse sentido. Tá? Então, por isso eu trouxe aqui. Eu queria, quando começamos com online, eu e o Matheus, a gente tinha terminado celebrando, nosso projeto era fazer o imensurável. Mas não fomos para o imensurável e acabamos fazendo o imensurável sem o livro, né? Nas caminhadas que tivemos. Talvez pela característica profissional que eu tenha, me seja tranquilo fazer isso sem exatamente um livro, né? Uhum. Então temos caminhado assim, mas eu nesse período todo agora
mas já antes com as pessoas que eu acompanhei pelo Ministério, não sei das mulheres, mas às vezes eu já pensava e tenho pensado um pouco nisso, de se a gente não precisava dar uma incrementada na coisa da utilização do imensurável, porque todos os homens com quem eu caminhei na igreja, todos tinham questões da relação com Deus e a relação com o Pai, né? Talvez a gente pensar nós três, e conversarmos um pouco mais sobre a coisa do imensurável. Ok. Eu também. Pastor, uma dúvida, só para eu entender ali com relação ao material do Celebrando, o seu intuito seria, por exemplo, revisá-lo, né? Revisitar o material, fazer ali alguns implementos, ou seria, por exemplo, de fato, se identificado, não está fazendo tanto sentido, descontinuar. Por que eu pergunto isso? Porque eu consegui comprar, eu não vou me lembrar o site, mas o material do Celebrando, ele parece que mais atualizado e mais robusto. Então, assim, se o senhor quiser, eu posso digitalizar esse material que eu tenho para fazer ali uma análise de comparação, né? Se realmente o conteúdo desse material atualizado dele está mais robusto, ou se de fato daí a gente parte para algum outro step, assim. Então, se o senhor quiser, eu posso fazer isso e eu passo daí para todos aqui. Ju, a gente tem esse material, o pastor tem essa apostila, só que o pastor resumiu ela. Uhum. Eu já vi, pastor, o material dela, é aquele que a gente tem. Um laranjado, assim, né? Não, é um livro azul bem grosso, assim, com todos os 26 encontros. Daí aquele acho que é do líder, uma coisa assim, né? Isso, ele tem o do líder e ele tem um específico ali para as perguntas. Mas como então já é o mesmo material, então sem problemas. Era mais para tirar a dúvida mesmo. A linha daquelas 6 semanas, a sequência ainda é interessante, mas eu acho que, eu não sei se a gente já está tão acostumado, assim, acho que está faltando colocar coisas ali dentro, né? Completar. Eu já não faço mais nem todas as perguntas, eu seleciono umas 13 e daquelas 13 eu faço um resumo daquelas 8 em 3 e consigo fazer, não é para acelerar o processo, mas é que, não sei se é o passar do tempo, estou dizendo, se é o passar do tempo que a gente acaba tendo não sei se acostuma aquele material, então eu creio que é preciso ver em cada uma daquelas semanas o que eu posso acrescentar, o que eu posso fazer com que ela fique mais profunda ou provocativa, algum nesse sentido, para conseguir mais... Porque esse material, ele acaba tendo uma correlação ali bem grande com as perguntas do imensurável, né? Então, assim, realmente, você vai conseguindo fazer a correlação. Claro que no imensurável a gente percebe, assim, um nível de profundidade muito maior. Afinal, a gente tem capítulos ali que chegam a ter 17 perguntas, né? Então, assim, explora-se muito bem. O imensurável, particularmente, é um material que eu gosto muito de trabalhar, né? Com todas as meninas que eu trabalhei, foi uma coisa, assim, sensacional. O início, né? A visão da paternidade e o final. Então, eu vejo que, né, se for para mesclar com algum material que possa trazer aí um maior nível de profundidade de perguntas, o imensurável hoje ele já traz isso, né? É a visão que eu tenho. Tá bom. O que a gente reparou, pastor, até algum tempo atrás a gente conversou, nós ali as mulheres, é que até que ponto valeria a pena o grupão, porque no individual a gente já age os 6 passos com os 7. Então, um capítulo do Celebrando e um de renúncias. E isso já faz elas já irem, já se quebranta mais fácil, já flui. E as que ficam no grupão, assim, termina o grupão, elas estão se arrastando, porque foi identificado ferida lá no primeiro encontro, mas a gente não teve tempo de renunciar, vai ter que ter as renúncias depois. Então, o que a gente teve como experiência quando a gente trabalhou no individual, que eu aconselhei elas a fazer isso, celebrando e já uma renúncia, é que foi mais rápido.
foi mais rápido a libertação, a cura, e aí o imensurável já chegou e já foi a cereja do bolo, assim, para elas. Sim. Foi mais prático, mais fácil, mais leve. Ok. E um material que eu estou fazendo agora, né, que até aconteceu ano passado, aquela confusão, digamos assim, com aqueles grupos, né? Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Não. Os Não. homens, né? Com a equipe a gente está fazendo, Deixa. já terminei com a Ju, falta a Mari, falta a Beth, a Carla. Mas assim, é um material que dá ou trabalhar só com ele, ou agregar, vale muito a pena, é muito bom esse material. Como é o nome, Neiva, que eu não consegui ler? Cura para os traumas emocionais. Eu posso passar a foto da capa, eu passo no grupo. Isso. Gente, se eu cair, é porque a minha internet ela corta a cada determinado tempo, então eu já retorno. Tá bom. Então, eu creio que isso, assim, repensar, e a gente, daí no grupo, vai botando, ó, esse material aqui, talvez se pode disponibilizar PDF, alguma coisa assim, às vezes só um capítulo de um livro, que é interessante, a gente pode estar fazendo esse trabalho, tá? Então, eu creio que há uma necessidade da gente tentar rever alguma coisa. Tá? Eu creio mensurável, como eu disse, não tenho o que mudar, e nem o espaço, né? Então, seria mais essa questão dos 6 primeiros, se a gente aprofundar ou trocar tal por outra, uma daquelas capítulos, uma daquela semana por outro tema, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Então, a gente rever isso, tá? Viu, Junão? Fala. Uma das coisas que eu acho que seria imprescindível, assim, porque quando você está caminhando com alguém no discipulado, você é libertador nesse processo, tem muita gente que elas não têm muita base sólida para isso, né? E aí é mais fácil ela retroceder diante daquilo que ela tá fazendo. Então, assim, o que eu acho que seria interessante também pensar em algo pré. Por exemplo, eu tinha montado uma apostila, inclusive deixei lá na igreja está salvo no computador, que eu trabalhava com algumas pessoas que eu via que havia uma necessidade a mais de um alinhamento da fé, uma base espiritual, né? Ou até um redirecionamento do foco, que eu até coloquei lá como discipulado pré-libertador, né? Então, é uma apostila que ela vem dar algumas bases que talvez a gente muitos já tenham ouvido, e, no entanto, alguns a gente sabe que precisam ser solidificados para que possam permanecer, porque senão, porque a libertação, ao mesmo tempo que ela acontece hoje, amanhã ela pode deixar de acontecer, né? Então, essa questão de que eu fui liberto hoje para sempre, sou liberto, né? E sem isso não funciona, porque é um processo, e esse processo é um trabalhar contínuo. Então, às vezes as pessoas elas não têm essa base, né, de fé, uma base espiritual, elas estão com foco, tá fora do foco. Então, tinha algumas pessoas que eu caminhava com essa apostila antes, né? Eu usava o discipulado pré-libertador, que eu vou falar de alguns aspectos. Eu trabalhava em média 9 a 10 assuntos, né? Que aí ia redirecionando a mente da pessoa, ia trabalhando alguns aspectos na vida da pessoa, ia dando base para que ela pudesse estar sendo fortalecida na fé, né? Porque assim, tem pessoas que estão lá caminhando há muito tempo e você vê que elas são maduras para sustentar certas coisas. Porque na hora que você é confrontado, tem pessoas que resistem, não é? Eu já atendi, uma vez atendi uma pessoa que o China pediu para eu atender. Quando chegou na hora de falar sobre sexualidade, o cidadão falou assim: olha, eu prefiro continuar do jeito que eu estou, não quero continuar, né? E pronto, entende? Então, quer dizer, pessoas que já vieram de igreja e estão numa igreja e há muitos anos, né? Só que não tiveram aquela base para entender, peraí, opa,
eu quero ser trabalhado nesse aspecto, eu quero continuar, entende? Então, eu acho que também devia pensar nisso, pensar em algo, não sei se para todos, você tem que fazer uma avaliação se todos, de fato, precisam. Embora, no meu pensamento, eu acho que 90% das pessoas elas precisavam, ao menos, ter algo que a ajudasse, ela manter-se firme durante todo esse processo e a continuidade dele, né? E eu penso nisso pelo seguinte, porque se você parar para pensar, quantas pessoas elas passaram por um processo de libertação e elas continuam firmes sem elas terem voltado um pouco daquilo que elas viveram lá no passado, né? Então você não sabe, você não, depois que você atende, são pouquíssimas pessoas que você continua caminhando com elas porque você já as atendeu, né? A não ser que elas lhe procurem e você volte a conversar. Fora isso, né, você já prestou atendimento, você supõe-se que ela entendeu, né, o que foi caminhado, o que foi tratado, né? E é uma responsabilidade dela, porque esse processo, a responsabilidade é daquele que está passando pelo processo também, né? E você não tem como ficar vigiando a pessoa, né? Será que aconteceu? Será que não aconteceu? Né? Por isso que é uma decisão pessoal do querer, né? E do ser, né? Então, eu acho que talvez a gente precise pensar nisso também, né? Eu acho que uma solução para isso, que a gente tem o nome correto, seria o discipulado, né? O pós-libertação seria o discipulado, que ele teria uma pessoa para compartilhar, não nós, né? Uma outra pessoa. Então, ter enquanto ela está fazendo libertação, ela teria que fazer um discipulado e essa pessoa ter um conhecimento talvez não precise entrar em detalhe bem profundo, mas do que a luta dela e ter alguém para poder realmente, o discipulado, depois que acaba os negócios, você tem para a vida toda alguém que você pode ligar e dizer, pá, tá apertado o negócio, aí tá justo, eu preciso de uma hora por mim, vamos bater um papo, vamos tomar um suco, preciso desabafar, preciso... Né? Então, esse seria o caminho da manutenção, porque de outra forma eu creio que não teria, a gente teria que ficar cuidando da pessoa a vida toda. A gente ficaria limitado, 5 pessoas, a gente não consegue mais, a vida toda com 5 pessoas. Então, o discipulado, a gente poderia chamar em algumas igrejas chamam de apadrinhamento, né? As pessoas, no momento de fazer aquele inventário espiritual, eles têm que ter um padrinho. E aquele inventário é falado na frente de um padrinho. Padrinho é uma expressão que se usa para uma pessoa que vai caminhar contigo. Nesse padrinho houve esse inventário espiritual e então ele está sabendo das lutas que você tem e ele vai então, não sei, uma vez por mês se encontrar, a hora que você precisar, tá ali para, né? Então esse apadrinhamento tem. O nome pode ser mudado, mas a ideia é essa, é praticamente um discipulado, só que ao final da libertação é feito um inventário, ou seja, a pessoa que cuidou e uma pessoa que é da confiança dela e que se dispõe a cuidar dela, caminhar com ela. E aí, na reunião final tem essas 3 pessoas, então você, a pessoa que está cuidando e mais essa outra pessoa que daqui por diante vai ser, se ela sentir necessidade, olha, o fulano, ela recorre a nós de novo, né, dizendo, olha, fulano está tendo esse problema, está voltando, está forte, eu não sei como lidar, daí você chama de novo e vê o que está acontecendo, mas tem alguém que vai estar monitorando e que tem acesso a você, de pedir ajuda no caso. Isso em algumas igrejas chama apadrinhamento. Podendo mudar o nome, mas eu vejo como a única alternativa, não tem... não é Montserrat em Porto Alegre, é assim. Ao final do tratamento, a pessoa faz um inventário e chama outra pessoa para que ela saiba do que estava sendo tratado, como foi tratado, em que pé está, e daqui para lá a pessoa vai estar ajudando ela na medida possível. E lá funciona assim. Mas eu entendi que você está falando de alguma coisa após processo, e o Paulo, eu tive a impressão que era alguma coisa pré. Não, depois ele falou pré e depois falou pós. E aquelas pessoas que a gente fez a libertação, como é que elas estão agora? Então, daí, entendeu? Nós tentamos, né, assim como eu estou sempre com elas e também tenho, né,
quem eu presto conta, a gente tenta ter esse pós, e eu aconselho elas a irem ao máximo com esse pós, mesmo que seja muito, que de vez em quando, e claro, aí incentivar e conduzir essas mulheres para o discipulado, para o trilho da igreja e a célula, né, da andamento no discipulado, mas de alguma forma a gente nunca abandona, por enquanto. Por enquanto a gente ainda não está abandonando, a gente está sempre dando aquela vida na vida de vez em quando, um cafezinho, enfim. Então, mas a gente está conseguindo, diga. Eu não, no começo, quando começou a pandemia, né, acabaram os presenciais, eu não peguei ninguém. E daí, como a gente tinha mais tempo disponível, a revisão, assim, repassei as meninas que já tinham passado por mim e, né, fiz esse cuidado, assim, de vez em quando mandava uma mensagem, perguntava se estava participando de células, se estava fazendo algum discipulado, e mandando para quem não, estava incentivando a fazerem o discipulado da igreja ali, participar daquela reunião e iniciar o processo lá. E nesse tempo de repassar, de reviver, teve algumas que não que voltaram totalmente, mas que estavam meio se sentindo abandonadas, meio sozinhas. Então, aí tiveram aquelas que realmente renovaram a vida, estão super bem, já estavam discipulando outras pessoas, entraram mesmo, se libertaram mesmo. E, assim, eu tenho muito aconselhamento fora da igreja, assim, muitos amigos que me procuram, né? Até teve tem um rapaz que vai se batizar. Então, assim, eu tenho mais facilidade com online, assim, com esse aconselhamento. O libertação não para mim também não rola se não for presencial, não consigo. Mas eu tenho conseguido colocar bastante gente a consciência de ter que ter um discipulado, um estudo, um caminhar com alguém, né? E eu acho que é por aí. A nossa manutenção, mesmo que não seja nós, né? Mas que que essa pessoa esteja caminhando com alguém, fazendo imersão na Bíblia. De alguma forma, tem que estar estudando a Bíblia. Seja com um livro, seja com... né? E acho que é isso que a gente tem que fazer, como você falou, não tem como a gente acompanhar todas as pessoas que passaram pelo processo de libertação eternamente, né? A gente não consegue. Mas, de vez em quando, eu e a Neiva, a gente sempre comenta, a gente dá uma visitada nas pessoas para dar uma olhadinha como que tá, as que passaram pelo processo. E estimular a que elas entrem num estudo, num discipulado, numa escola bíblica, dependendo, né? Tem pessoas que são de outras igrejas que não têm esses estudos, não têm discipulado, mas está envolvido, né, com a comunidade para estar aprendendo, aprofundando o conhecimento bíblico. E eu sempre falo isso, falei hoje para a menina que eu atendi hoje. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você conhece de Deus, é mais fácil você fugir das armadilhas do inimigo. Então, um processo de libertação não acaba em si no processo ali, nos passos. Mas você vai se desvencilhar. Se desvencilhar pode ser nos passos. Mas manutenção, de você não cair novamente, vai ser a tua proximidade com Deus. Você se afastar do pecado. Isso a gente consegue quando aprofunda o conhecimento bíblico, né? Talvez a gente tenha que fazer uma coisa meio assim, já deixar meio acordado, de que quando a gente começar a acompanhar uma pessoa, perguntar para ela se ela já fez discipulado. Então, se ela disser, não, nunca fiz, a gente já vai ao longo do aconselhamento buscar uma pessoa para discipular, e ela sair do aconselhamento já com um discipulador já encaminhado, né? Assim, uma pessoa certa, e que a gente tenha já acordar também isso, a liberdade desse discipulador
numa necessidade, nos recorrer e dizer, olha, daquilo que você já conhece, né? Então, está tendo isso, preciso de uma ajuda, né? Que às vezes o discipulador não tem esse chamado, né? Da libertação. Então, ele acaba sendo, ele fica meio travado, não sabe o que fazer. Então, ele tem esse recurso de nos buscar novamente e dizer, olha, acho que você precisa falar com ela que o negócio lá está meio desencadeado. Então, e outra questão, pastor, é que eu acho que a gente acaba fazendo a pessoa ficar muito dependente da gente. Aí, se ela tem um problema, tem que falar com a Carla. Aí, se tem um problema, tem que falar com a Neiva. E quando você passa para outra pessoa fazer um acompanhamento de estudo bíblico, seja que nome derem, essa pessoa vai aprendendo a se virar sozinha, porque ela já não é tão familiarizada com esse novo impor que ela vai ter, né? E ela já vai aprendendo a se virar sozinha. Eu vejo, assim, uma coisa muito positiva a gente fazer esse ciclo, assim. A Neiva atendeu, fez libertação, e eu dou continuidade no Imensurável Amor de Deus, e outro lado entra no trilho, porque gera uma certa, né, escolamento, assim, da dependência, né? Porque você caminhar muito tempo com uma pessoa, você acaba tornando a pessoa dependente. É uma linha muito tênue, né? Tem que tomar cuidado para isso não acontecer. Verdade. Dos atendimentos online, então, pró e contra, eu já falei. Eu queria ver com vocês que a gente possa fazer encontros de oração nosso, né? Presencial, não online, na medida do possível, uma vez por mês, tá? Para não carregar muito nesse momento. A gente precisa encontrar tempo e horário, disponibilidade de todos, né? Mas eu acho que é importante nós estarmos unidos, um fortalecendo o outro, né? Que a gente precisa disso. A oração, a gente pode botar ali no grupo um motivo de oração, mas outra coisa é ali aquele momento juntos, né? Trocando as bênçãos de Deus, né? A presença do Espírito está ali, nós juntos ao vivo, né? É uma coisa também que é preciso para a gente reabastecer e renovar. Então, eu queria ver, depois a gente pode conversar um pouco no grupo, não precisa definir aqui, mas cada um colocasse ali. Eu sei que tem algumas pessoas que são bem mais ocupadas, tipo o Marcos, a Marilise, assim, que no sentido do trabalho, né? Não que nos outros não tenham ocupação, mas os horários que eles poderiam, se estariam dispostos a isso, se querem, se acham que é bênção, mas talvez a gente pudesse se ajeitar mais, mas eles têm esse compromisso, uma coisa, nada de demorar muito, mas a gente pudesse estar ali juntos, apesar de não estar podendo de mão dada, essas coisas, mas a gente vai estar junto ali, olhando no olho do outro, podendo chorar junto, rir junto, né? Reclamar junto. Acho que isso fortalece cada um de nós, né? E vai abençoar também para a gente o nosso atendimento. Então, queria deixar isso aqui. A gente vai lá então no grupo, daí depois no WhatsApp a gente vai combinando aí. Queria ver então que o Marcos e a Marilise pudessem disponibilizar lá, olha, para aquele momento de encontro de oração, para mim, acho que tal dia, tal horário seria interessante. Você pensou uma vez por mês? Uma vez por mês. Daí você pode se organizar, de repente, né? Também nesse sentido, né? Só naquele dia, porque uma vez por semana pode ficar uma coisa muito pesada, né? Então, uma vez por mês, vamos começar com uma vez por mês, e à medida que a gente vai crescendo, né? Depois talvez de 15 dias, depois passando mais adiante, semana, à medida que as coisas forem melhorando, a gente vai fortalecendo isso, mas nesse momento, uma vez por mês já seria um passo inicial, tá bom? Então, eu queria ver com vocês, se pudessem colocar lá a disponibilidade de vocês. E para encerrar, né, para que não se torne muito longa, que já está longa, isso não é para vocês colocarem agora, eu queria que vocês orassem
e pedisse a Deus, ao Espírito Santo, sonhos libertadores. Eu coloquei aqui. O que você sonhasse com o ministério, o que Deus tem colocado no teu coração, o que você gostaria de ver acontecer que ainda não tem no Ministério de Libertação. Eu não queria agora. Eu queria que vocês orassem. Eu peço a Deus, eu botei aqui sonhos libertadores, tá? É o nome que eu dei, mas é no sentido de o que a gente poderia acrescentar no ministério que ainda não tem. O que a gente poderia revitalizar, ou seja, alguma coisa assim, para abençoar mais, tá? Eu creio que quando acabar a pandemia, o Marcos pode até me ajudar nisso por ser psicólogo, eu acho que vai piorar mais do que já está agora. Porque daí vai ser as pessoas vão sair com tudo, assim, e, sabe, vão querer botar para fora tudo aquilo que estava trancado, e eu acho que tem gente que está sufocado dentro de casa e não pode compartilhar por causa que está dentro de casa. Então, quando abrir tudo, ela vai precisar... e isso vai trazer muita confusão. As pessoas estão muito num momento depressivo, muita, né? E o risco da saída disso de um modo abrupto é bem grave, bem perigoso. Então a gente vai ter que estar muito atento mesmo. Eu vi estudos de que ao longo da história, momentos que teve assim de repressão, depois quando teve a oportunidade né, vamos chamar de libertação disso, assim, as pessoas saíram para um outro extremo. Então, que foi tão prejudicial quanto a reclusão, né? Então, isso que a gente vai precisar estar preparado para esse momento aí. Eu queria só voltar, Janão, na tua proposta de uma vez por mês, para te perguntar a partir de quando? A partir de março já. Ou final agora, se puder, final de fevereiro já seria todo final de mês, por exemplo. Última semana do mês, a gente escolhe. Então, vamos começar em fevereiro. Tá. Eu estou perguntando pelo seguinte. Alguns de vocês sabem que eu sou diabético, né? Então, eu estou bastante cauteloso por isso. A boa notícia é que eu já tomei a primeira dose, por ser profissional da saúde, da vacina. Mas a que eu ganhei, a minha segunda dose é só em maio, mas a partir de um mês, mais ou menos, eu já posso ficar um pouco mais sossegado. Então, por isso que eu te perguntei a partir de quando. Entendeu? Tá. Tá. Ok. Não, mas se você não se sentir, não estou forçando ninguém, né? Estou propondo. Então, eu também sou diabético, sou hipertenso e colesterol, né? Então, assim, se você se sente bem, não, só em maio, quando eu tomar a segunda dose, tranquilo. Não, eu só queria esperar. Eles dizem que eu vou ficar bem seguro depois de maio, mas me disseram que a partir de umas 3 semanas, um mês, eu já... E foi sexta-feira que eu tomei a primeira dose. Então, como eu recebi aquela dose AstraZeneca, leva 3 meses a segunda dose, mas a partir de um mês eu posso já começar a dar alguns passinhos. Então, eu vou aumentar um pouquinho a clínica presencial, mas seria por isso que eu perguntei essa data, mas tenho vontade disso. E cada um de nós, né, somos maduros também, né? Nem vou entrar na questão de espirituais, mas de pessoas conscientes, né? De que, poxa, eu tô meio resfriado, não tô meio esquisito essa semana, não sei, não tem nada, mas tô me sentindo esquisito, entendeu? A semana eu não vou. Por amor ao outro, né? Então, nesse sentido, a gente também tem que ter mas acho que aí, comecinho de março, eu já fico mais tranquilo daí, entendeu? Tá bom. Então, eu queria isso, sonho com o ministério. E o que a gente pode... Eu vou começar, então vocês vão começar a divulgar e vai ter mais procura. Então, a gente vai ter que começar a lidar um pouquinho mais esse ano, mais, né, eu não vou acelerar, mas vai ter mais, talvez, para aqueles que puderem fazer, que se sentirem livres para fazer o presencial, talvez fazer um híbrido, algumas online, outras presenciais, né? Tem gente que está fazendo assim, faz alguma coisa que é mais tranquila online, mas vai lá no dia que tem que impor as mãos, fazer um negócio mais forte, digamos assim, vai no presencial, né? Então, esse modo híbrido também é possível, tá bom?
Então, era isso. Não sei se você tem alguma coisa para falar. Então, a gente está encerrando aqui. Pastor, uma coisa que está pegando na questão assim de tempo, né, com a equipe, é estar no trilho discipulado da igreja, né? Porque você tem que estar no trilho, você tem que estar fazendo com mais uma pessoa, e aí nós temos os atendimentos, aí nós temos os imensurável amor de Deus, e a gente está cuidando da pessoa. Então, até que ponto não seria viável parar, pensar e rever isso com a equipe? Em que sentido? O discipulado ou a libertação? Do discipulado, porque querendo ou não, toma 2 dias daí, né? Porque Não, a gente tem... a gente tem que fazer a medida como a gente a gente não pode deixar de seguir a orientação da igreja, mas a gente tem um ministério, né? E a gente não pode dizer, não posso atender da forma de libertação por causa que eu estou no discipulado. Daí isso também não dá. Então, eu vou pegar um discipulado e eu vou poder atender 2 pessoas, ou 2 discipulados e 2 pessoas. Então, tem que ver a tua disponibilidade, quanto que você pode, pelo menos ter um discipulado, e o resto libertação. A gente está na visão da igreja, e a minha dificuldade, às vezes, é que quando eu estou fazendo discipulado, tem aquele clique de que aquilo ali tem a ver com libertação, e você não confundir as 2 coisas, e então, para nós, assim, é uma luta, né? Então, às vezes a gente olha, isso aqui, se você quiser, eu acho que a gente pode fazer um negócio de libertação depois, parece que estou vendo uma coisa aqui que precisa de um outro caminho que não vai ser nesse material aqui, nesse nosso... Mas eu não espero isso, não, eu já vou. Não, eu sei, mas a gente não pode confundir muito, senão amanhã, quando ele for replicar com outra pessoa, ele vai também querer fazer libertação com ela, entendeu? Nesse sentido que a gente tem que cuidar. Por causa que ele nós somos um modelo para ele. Então, assim, ele fez isso comigo, então eu vou fazer com outro, só que ele não está preparado para isso. E aí vai dar uma... tá. Entendi. Por causa que ele vai copiar o modelo discipulado com o próximo. E tem que saber distinguir o que é discipulado e o que é libertação. Porque senão ele vai levar tudo junto e ele vai ser um discipulador libertador. E ele não vai saber como lidar, e aí vai ser um caos. Disso que a Neiva falou, eu queria aproveitar para dizer um pouco que eu queria pôr um pouco o pé no freio, sabe? Até por isso que eu disse no começo que estou tão cansado, estou bem de passar horas, às vezes, atendendo esse modelo, né? Sim. Todos os dias. Então, eu queria um pouco a coisa do pé do freio, assim, mas não no sentido de dizer que não vou atender, mas no sentido de que vou atender meio pouco, por enquanto, assim, até eu dar uma descansada. Daqui a pouco nós já voltamos. Eu acho que no teu caso, então, depois de maio, depois da segunda dose, daí começar o atendimento. Mas não por causa da diabetes, por causa do cansaço mesmo. Né? Eu podia começar alguns até online, né? Sim. Mas botar um pouco o pé do freio, não de dizer que não vou atender, porque, por exemplo, quando você me encaminhou o Matheus, eu entendi perfeitamente por que era para ser eu ali, né? E foi importante, né? Então, lógico, para atender surgir situações pontuais, mas com o pé meio no freio, assim, se vier assim, uma demanda que nem a gente tinha pós-BV, assim, de João tem que pegar quantos, Marcos pegar quantos, Paulo pega quantos, aí nós vamos devagar, né? Não é nesse sentido. Como eu disse, eu não vou acelerar, mas a gente vai ter que dar um passinho a mais aí, porque a gente precisa de atendimento. E outra coisa, Marcos, agora, pessoal, para ti, assim, né, como eu mandei lá no WhatsApp, quando você me falou, eu acho que, assim, cara, eu não estou na tua vida, a questão da financeira, você que conhece, mas um descanso, cara, é bíblico, é de Deus. Sabe, é uma coisa, Deus não colocou na Bíblia o Shabá lá, o descanso à toa. E de alguma forma é uma forma de rebeldia, né? A gente, claro que cada um tem a sua necessidade, a gente tem que ver isso, mas a gente tem que fazer algum dispositivo para tem que tirar um dia, senão daqui a pouco você não vai conseguir mais atender. Sim. Tá, beleza. Então tá. Então eu vou orar encerrando. Pastor? Oi. Pastor, o senhor quer que eu fale já do dia para mim, que fica mais fácil? Pode ser. Se for sim lá por 8 e pouquinho, pode ser qualquer dia, menos sexta-feira.
Marcos, para ti, esse horário de 8h30, assim, como é que é? Tem algum Depende do dia. Qual é o dia que é mais ter... tranquilo? Na terça, acho que eu consigo. Terça, quinta, segunda e quarta, não. Segunda e quarta eu termino de atender às 9. Para quinta-feira é um dia... Se agora começa o câncer, segunda e terça eu vou estar enforcado, né? Assim, quarta é o dia que a Marceli dá aula, e então eu fico com as crianças à noite. Então, quinta seria um bom dia. Às 8h30? Às 8h30, uma vez por mês? Isso, uma vez por mês. Acho que eu termino 7h30 da tempo. Uma vez por mês eu consigo. Então, tá bom. Na quinta. Então estamos pré-agendando aí para a última quinta-feira de cada mês, 8h30 da noite. Tá? Tá. Essa agora cai no dia 25, pastor. É a última quinta-feira, 25/2. Tá, então, Ju, você pode fazer um calendário, assim, e você... E daí, naquela semana, você nos avisa, não esqueçam que essa quinta... Chega na segunda, você avisa que naquela quinta daquela semana... Tá bom, pode deixar. Então, tá feito. Vamos orar, então. Acho que eu vou em março. Combinado? Tá bom, ok. Tranquilo. Ok, depois eu mando as informações também certinho, pastor, ali no grupo. Já mandei a foto do livro e mando também a data. Tá bom. Vamos orar, encerrando. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com o coração alegre, Pai, porque em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, nós temos a plena certeza da segurança que nós temos em Ti. Tu és Senhor absoluto, Senhor, sobre nossas vidas, ó Pai, e nós nos prostramos e clamamos a Deus por misericórdia sobre nossas vidas, sobre nossa família, sobre a nação, sobre a nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que Tu nos dê discernimento espiritual, Pai, para que nós possamos discernir o espírito, Senhor, dessa época, para que nós possamos discernir, Senhor, a mentalidade daquilo que nos cerca, das pessoas, da sociedade, Pai, e nós possamos ser sal e luz, ó Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, para que também nos atendimentos nós tenhamos sabedoria espiritual, Pai, autoridade e poder, sempre, Senhor, vindo do Teu trono, para que a gente possa, ó Deus, resistir ali e também batalhar contra o inferno, Pai, para orientar pessoas, Senhor, em nome de Jesus, são vidas, ó Deus, não são papéis, não são coisas, são pessoas que colocar em nossas mãos, Senhor, vidas, e nós pedimos a Deus misericórdia para que nós possamos cuidá-las conforme a Tua vontade, algo que venha glorificar o Teu nome, Pai. Também nos dê, Senhor, sonhos, ó Deus, em relação ao ministério, Pai, que Teu Espírito, ó Deus, venha falar conosco e através de sonhos, ó Deus, através de revelações, através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, usa as mais variadas formas, Deus, que Tu podes agir, ó Deus, para trazer esse benefício ao ministério, Pai. Nós sabemos que ele é Teu e tem abençoado tantas pessoas, Deus, que possa crescer, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Então, Deus, pedimos a Tua paz que estabeleça na nossa casa, a nossa vida, nossos relacionamentos, Deus, enche com a Tua glória, Senhor, a nossa casa, Pai, e expulsa todo intento maligno, Pai. Nós pedimos a Deus saúde, Pai, nesse momento, que Tu nos preserve, Senhor, do contágio, e se houver, Deus, nos livre da morte. Pai, que Tu estejas nos abençoando, para que a gente possa abençoar outras pessoas. Nós queremos ser um canal de bênção nas Tuas mãos. Oramos, Deus, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só quero pedir para cada um depois mandar a data de aniversário ali no grupo, para a gente montar uma agenda também. Tá bom, tá bom. Beleza, depois eu estruturo daí juntinho com as datas também, pode deixar. Tá, obrigada, Ju. Obrigado. Gente, boa noite. Boa Foi noite. ótimo rever quem há muito tempo eu não revia. Abraço pro Rafa. Será entregue, Marcos, pode deixar. Tá bom. Boa noite, gente. Tchau, Bom gente. restante de semana. Bom descanso. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.